volta ao programa O Mundo da Criança. É sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Olha, nós abrimos aí o telefone para você faturar a palestra Superando Limites. A dona Zilda da Silva, lá do Maria Isabel, levou o primeiro convite, tá? Então tá aí, ó, Maria Zilda. E a gente vai liberar de novo agora para mais uma ligação. Você pode ligar de novo, nós temos mais um convite aqui. A próxima ligação ganha um convite também. Dona Zilda já ganhou, pode passar aqui e retirar. E agora você pode ligar no 34544000 e ganhar o outro convite que nós temos aqui, Superando Limites. Legal, obrigado, viu, Dona Zilda, pela ligação. E a senhora vai realmente gostar, vai ser uma palestra extremamente interessante. Bom, vamos contar já com a Dona Zilda para ajudar a divulgar, motivar. E eu tenho certeza que a senhora ligou com esse propósito de que realmente a senhora possa ajudar. Então, vamos convidar aí as vizinhas, as amigas e tal. E a proposta é lotar o Teatro Sagrado Coração de Jesus, dia 11 de abril, às 19h30, Marcos Rossi, Superando Limites. Mas vamos falar um pouquinho sobre a chikungunya, né, Marcos? Vamos lá. Esse nome difícil, né? Que é isso, hein? É isso que eu quero perguntar para você, se você sabe o que é chikungunya. Chikungunya, não sei não. É uma palavra aí, lá de origem de um povo chamado Maconde. Eu não sei nem quem é Maconde, cara. É um povo lá da Tanzânia, do Moçambique, né? E eles usam assim essa expressão para aqueles que se dobram. Né? Chikungunya? Chikungunya. É aquele que se dobra? A expressão é aqueles que se dobram. Devia ser muito, aqueles que creem em Deus deviam ser da chikungunya, né? E o chikungunya para Jesus. Aí sim. Mas entendi. Mas é a aparência, devido à dor que ela provoca. Devido à dor, da artralgia, quer dizer, uma dor articular. Cara, eu quando eu tive apendicite eu me curvei. Olha lá, daquele jeito lá, essa é uma figura mostrando que realmente o cara fica lá com muita dor, e daí a palavra chikungunya, né? Então, veja lá que tem dor de cabeça, dores musculares, tem dor articular, esse que é aquilo que mais dói de maneira assimétrica e derruba, né? É muito comum a gente ouvir da pessoa que tem dengue e dizer assim, olha, derrubou, eu fiquei realmente prostrado na cama, sem vontade, com muitas dores. Confunde muito o sintoma aí, doutor. Confunde. Nós vamos falar até a diferença de um e de outro, ou as semelhanças, né? Mas a chikungunya tem essa característica. Daí o nome se dobra, aquele que se dobra em função das dores articulares, né? Agora a gente quer falar um pouquinho, porque surto nas Américas, Marcos, aí, ó, 2013 começou isso para cá. E lembrar que nós somos um país aqui da América do Sul e a gente está em vias de, ou com possibilidade de, vocês vão entender que as coisas podem acontecer. Aliás, eu acho que já teve caso aqui em Marília de chikungunya, né? Me foge a memória agora. Parece que sim, né? É uma doença causada por um vírus semelhante a dengue, né? Tá aí o tipo de vírus que pouco interessa, mas saber que é uma doença viral. E o vírus, a classificação deles é uma classificação semelhante ao vírus da rubéola, né? E também essa imagem vai ser difícil de enxergar, né? Mas algumas coisinhas dá para perceber. E aqui, né, onde está a seta aqui, você percebe aqui em janeiro de 2001 é que isso começou a ser identificado. E nós temos aqui na Índia, Marcos, um surto de chikungunya, que tem aí, onde, não sei se a imagem consegue mostrar a setinha, mas acho que não, né? Acho que não, a imagem não. Ah, tá lá, dá pra ver, tá vendo? Tá rodando ali. Teve praticamente 1,5 milhão de pessoas com essa doença. Nossa. Na Índia? Na Índia. Observa aqui que em 2007 a Itália teve casos aí nos Estados Unidos, né? Então é uma coisa que vem se arrastando, né? De longa data. Agora percebe assim, em 2013, né? Em 2013, o mais verde, os países onde se detectou os casos dessa doença. E percebe que o nosso país está aí no meio. Está aí no meio. Né? Então nós temos aí o Brasil, sempre, mas temos ali, ó, Estados Unidos, temos países da Europa tal, e a África sempre é onde, infelizmente, em função da condição socioeconômica, que as coisas acabam se
iniciando e acabam indo para outro país. Mas você veja, olha para o mapa, Marcos, e você vê que quase que o restante da América do Sul está livre, né? Exatamente. Até a Argentina está. Sim, eu não creio. Agora, veja, por isso é que nós temos que ter uma política de saúde bem definida. Nosso país tem coisas elementares, esse aspecto de dengue, agora estão só alertando, não é que vai ter chikungunya, não, acha lá, mas possibilidade existe, né, Marcos? A gente jamais poderia esperar que eu fosse cuidar de tanta criança com dengue como estou cuidando. E realmente é uma experiência nova. Claro que eu nunca tratei uma criança com chikungunya, mas espero não cuidar. Mas as crianças podem ter esse tipo de doença da mesma maneira que estão tendo dengue. E ela só é transmitida pelo mosquito também? Pelo mosquito. Vamos ver os vetores transmissores, olha. Aí, ó. É o Aedes aegypti, Marcos. E tem o outro Aedes. Albopictus. Albopictus. Então são dois aí, né? Agora veja o cuidado. Eles são distribuídos por todos os trópicos, cara. Você viu aí que nós mostramos o mapa do mundo todo. Entende? Pô, na Europa, e né, pelas Américas, toda a região é susceptível à introdução e à propagação do vírus. É isso que nós queremos. Nós estamos aí sujeitos a isso. Né? Então, é uma doença que não se tem documentado, graças a Deus, mas o Aedes está por aí. E aí, qual é a prevenção novamente, Marco? É o mosquito. Tem que matar o mosquito. Tem que matar o mosquito. E para matar o mosquito, nós temos que olhar para a nossa casa. Não tem jeito, não tem como deixar isso aí só para o poder público. E o poder público, seriamente, tem que cuidar daquilo que é dele, daquilo que é público. Agora, os privados, nós temos que cuidar desde a nossa caixa d'água, ao lugar do nosso cachorrinho, aos pneus, com muita seriedade. Porque está aí, ó, toda a região das Américas é susceptível à introdução e à propagação do vírus. Como é que o vírus vai se propagar? Pelo vetor, pelo mosquito. Né? Então nós não queremos que tenha outra doença desse tipo, mas pode ter, porque o agente é o mesmo. Tá aí os mosquitinhos, os dois tipos, né? Chatinhos, né? E que realmente são os mosquitos terríveis. Agora, veja bem, Marcos, esses números que eu quero chamar a atenção de você, e é por isso que a gente está falando como um alerta para nós, conhecimento para as famílias. Isso são dados da Organização Mundial de Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde. Casos notificados, quer dizer, quando você tem casos notificados, significa que tem muito mais. Ó, veja, coisa muito próximo da gente, Marco. Olha lá para o número 2014, ó. 111. Nas Américas. Pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Aí ano seguinte. Tá? Que é esse? Olha aí, ó. 2015. Então, 111 casos em 2014. 1.160.000. Eu estava lendo até agora ali, 116 mil, cara. 1.160.000 casos. 172 óbitos. E tá morrendo gente. Tá? Rapaz. Se você fazer uma proporção dessa aí, 1% morre, né? É isso mesmo. Tá? Então, é muito sério o negócio também em relação às possibilidades. E aí, se nós formos lá, nós vamos descendo lá embaixo, tem República Dominicana, que teve 539 mil casos, El Salvador, Colômbia, Venezuela, e chega para nós no Brasil, em que nós tivemos 2.900 casos com esse cuidado, sem óbito. Sem óbito. Tá? Agora veja bem, aonde nós estamos nisso? É um mapa sempre mostrando os locais do Brasil onde teve. Se a gente vai aí para São Paulo, olha lá, ó. Tá vendo? 24. 24 casos em São Paulo. Pouco, né? Felizmente pouco. Mas Bahia já teve 759. Bahia e Amapá é que bate o recorde com Rapaz. 759 e 533 casos. Né? Mas também se você fizesse isso há algum tempo atrás
estão falando de casos notificados. É só trazer o problema para Marília hoje em relação à dengue. Está atualizado hoje aí nos jornais, não sei se você viu. 10 mil, né? 10 mil casos notificados. Né? Você sabe que tem muito mais de 10 mil casos. É uma coisa que realmente é muito maior, talvez aí 3, 4, 5 vezes maior do que está notificado. E a prima da dengue, que esse aí, a chikungunya. Foi apelidada de prima da dengue? Isso de 2013 para cá, 2015 agora, 24 casos. Então a coisa pode chegar aqui? Pode. Continua o alerta, precisamos ganhar a guerra dos mosquitos. Como é que funciona isso, sabe? Funciona assim, olha. Os mosquitos têm que adquirir o vírus, Marco, de um hospedeiro. Esse hospedeiro pode ser o homem ou não, mas ele tem que ser um hospedeiro que tem o vírus. Ele pica... E além do homem, quem pode ter? Macaco? Macaco, outros animais, os primatas, até passarinho. Até passarinho. Tá? Então o mosquito tem que ir lá e picou um cara que tem vírus. Primeiro, isso. Aí ele tem um período de incubação médio nele de 10 dias. Aí esse mosquito torna-se capaz de transmitir um vírus a um hospedeiro susceptível, que pode ser o homem. Então ele vai se realimentar, né? E aí ele transmite de novo. E aí o homem picado por um mosquito infectado, os sintomas da doença aparecem após um período de 3 a 7 dias. Até um intervalo, em média, 10 dias. Tá. Que pode manifestar. Pode manifestar a doença. Então o esquema é isso aqui, ó, Marcos. Você tem, ó, se a gente olhar aqui, não sei se o telespectador dá para... Mas nós temos o homem 1 e o homem 2, certo? Certo. Aqui em cima, olha, o mosquito se alimenta e adquire o vírus, ó. É o primeiro homem. Aí ele tem um período de incubação e ele passa isso aqui, tá? Aí o mosquito, esse cara está contaminado, ele se realimenta e transmite o vírus novamente. Então aí nós vamos ter novamente uma segunda viremia. Então o homem 1 e o homem 2. Já passou para o outro. Já passou para o outro. E aí a gente vê que o grande responsável é o mosquito. É o mosquito. Agora, novamente por é isso isso. que nós precisamos um manter essa vigilância e, não digo nem manter, nós precisamos aprimorar, que a gente está perdendo. Claro, hein? nós estamos perdendo ainda, tem muita gente doente. Nós estamos falando, para você que está chegando aí, da chikungunya, nós estamos falando da dengue. Mas o esquema é mais ou menos o mesmo que a gente tem em relação à prima da dengue, a chamada chikungunya. E então, o alerta é um cuidado que nós precisamos ter em relação ao mosquito. Sem o mosquito a coisa não vai. Não vai, aí não tem a doença. Não tem a então, doença. se você, de repente, está até perdendo o medo da dengue, que o brasileiro tem isso também, né? Já costuma tanto, falando teve, já tive. Então, assim, você pode ter a chikungunya, que me parece que ela tem um perfil um pouquinho mais forte. Nós vamos ver o aspecto clínico delas, né? Poderia passar o seguinte aqui, que nós vamos... Aí. Tá aí, ó. Os sintomas dessa... Deixa eu ver se... os sintomas dessa aí, Marco, percebe assim, olha. A faixa de frequência, porcentagem de pacientes sintomáticos aí, então, não está dando mais um pouquinho, acho que dá para o telespectador. Não, dá para ver, né? É que esse monitor não favorece, mas vamos imaginar que é aquilo ali. Que tá. Febre, né? A artralgia significa as dores articulares, dor de cabeça, né? Mialgia, dores musculares, que é uma coisa muito descrita aí, as pessoas que têm dengue, mas dá uma dor no corpo, você não consegue ir no banheiro, dores nas costas, náuseas, vômitos, manchinhas pelo corpo, que é o exantema, e pode ter poliartrite. Poliartrite não é só dor nas articulações, mas inflama as articulações, e você pode ter conjuntivite. Agora, eu quero chamar a atenção isso aqui, ó, Marcos, essa doença, ó, 100% tiveram febre e dores articulares. Daí a pessoa fica curvada de tanta dor, sabe? Chikungunya, quer dizer, aquela que se dobra, né? De tanta dor, ela não consegue esticar as articulações. Então, febre e artralgia, dores articulares, todos vão ter, né? Crianças e adultos. Então,
esse é o sintoma assim, importante que você vai ter dentro dessa doença. Então, a coisa, se você já sofreu com a dengue, imagine que isso vai ficar curvado de tanta dor e as crianças vão sofrer muito, porque há um grupo mais susceptível que nós vamos mencionar, Marcos, que são de maior risco, são as crianças no período neonatal e os idosos, sabe? Agora, tem outras manifestações que a gente pode falar são manifestações atípicas. As manifestações atípicas, elas em geral são mais graves, né? Então você vê dengue aí que nós estamos vivendo. Não, o cara tem dor no corpo, etc, tal, uma semana ele está bom. Mas se o cara tiver pela dengue uma miocardite, né, ele pode morrer. Certo? Então percebe que os sintomas que são atípicos, eles são mais graves. Certo? Então, que bom que são atípicos, né? Quer dizer, não é a rotina. Mas você não sabe qual você vai ter. Depende muito do seu estado imunológico. Então o cara pode ter uma chikungunya, uma encefalite, né? Pode ter Guillain-Barré, que é uma paralisia, um comprometimento das raízes nervosas e dá uma paralisia de membros inferiores. Então você pode ter assim, situações mais graves, você pode ter insuficiência renal, você pode ter pancreatite, enfim, coisas assim mais dramáticas. Então, enquanto você tem dores articulares, elas serão muito fortes, mas tudo bem, né? Agora, se você foi escolhido para ter uma manifestação atípica, o risco é maior. E aí você pode morrer. Por isso que a gente não entende, às vezes, por que o cara teve dengue e de repente morreu. Porque ele teve uma manifestação atípica. Certo? Então, ele teve uma miocardite, teve um edema agudo de pulmão, teve uma situação dramática, sabe? Pelo próprio processo inflamatório que o vírus leva, né? Então, as manifestações, dor no corpo, o cara aguenta uma semana tal, e tudo bem, mas não é bem assim. Você pode ter, eu posso ter, nós podemos ter uma doença mais grave, né? E aí, o que a gente quer lembrar, Marcos, é que ela afeta indivíduos de todas as idades e de ambos os sexos. Não seria justo que nós ou elas tivessem mais ou menos, né? Mas direitos iguais. Direitos iguais. Super democrática a chikungunya. Agora, isso que nós queremos chamar, sendo a idade neonatal e a idade avançada, os riscos para doenças mais graves. Então, veja, a gente precisa cuidar, porque aí também é uma igualdade, né? Olha, você que é jovem, que tem um bebezinho, tem que cuidar do quintal por causa do mosquito. E você que tem uma família já, que tem idosos, que tem o vovô, tem que cuidar, porque realmente o risco também existe, né? É interessante porque, né, Marcos, quando a morte vem para o jovem ou para a criança, isso acaba assustando mais, né? E para o idoso, não, já tinha uma certa idade e tal, e já tinha outros problemas e tal, mas aí você tem que tomar o mesmo cuidado para todos. A criança pode ter um risco maior, o bebezinho, como também o idoso. Então a chikungunya que nós estamos falando, felizmente nós não temos, queremos mencionar isso, mas já que nós estamos falando tanto em dengue e todos os cuidados, eu diria que o vírus ele se transmite, nós vimos os mapas, que pode se transmitir de tal forma em toda a América e no mundo todo ele tem, que realmente a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. E vale mais algumas coisas a gente fazer uma comparação, né? Algumas observações. Quer dizer, se você tiver o leite materno, não vai passar o vírus. Quer dizer, a criança não vai adquirir pelo vírus, tem que ser o mosquito. E ainda com maiores de 65 anos, a taxa de mortalidade, veja bem, é 50 vezes superior ao adulto jovem. 50 vezes? Então morre gente, sabe? Se está morrendo de dengue, se vier chikungunya, vai morrer gente. Então é importante isso. E se você estiver grávida, não há transmissão para o feto, sabe? Mas se você tiver chikungunya grávida, você corre risco de aborto. Certo? Então,
mais uma razão para a gente estar prestando atenção e o que nós, então, como povo, como cidadão, podemos fazer é correr atrás das possibilidades de ter mosquito. Lembrando que esse mosquito voa pouco. Se você tiver dengue na sua casa, ele está por perto, né, Marcos? E se ele está por ali é porque ele nasceu ali próximo. Isso. Então tem um lugar, foco ali. tem um foco, tem larva, né? Tem larva. E outras coisas que nós podemos comparar, ó Marco, presta atenção nessa frase aqui. Meu Deus. As duas doenças podem ocorrer junto no mesmo paciente. Tá brincando. Pô, mas o cara já... Rapaz, como que elas dividem espaço aí? Então, veja, é por isso que a gente está falando de uma situação que nós não temos, que, oxalá, rigorosamente, essas coisas, nós somos tão ingênuos em cuidados em saúde preventiva, mas que eu prefiro confiar na misericórdia de Deus. Que a gente não vá ter essa chikungunya. Mas você pode ter, de repente, olha, nós estamos tendo dengue. As doenças podem vir junto no mesmo doente. Certo? E aí vocês prestam atenção que, olha só, sintomas chikungunya versus dengue, Marcos. Se você considerar a febre, olha, a pessoa, febre, por exemplo, é mais intensa em chikungunya do que na dengue. Nós estamos tendo crianças, Marcos, com dengue, febre baixa, sabe, 37,5, 37,8. E as crianças estão tendo uma resposta melhor à dengue do que o adulto. As crianças, grande maioria, brinca, tal, continuam se alimentando, poucas internações, o que não está acontecendo com o adulto. Mas a febre da chikungunya, que lembrar que o bebê, ele é de um potencial de risco maior, que o idoso tem uma possibilidade de um risco 50 vezes maior, quer dizer, não dá para brincar. As mialgias que você tem na dengue é maior do que na chikungunya. No entanto, as artralgias, as dores articulares, quase não tem na dengue, mas tem muito na chikungunya. Certo? Dor de cabeça, mais ou menos igual. Erupção cutânea tem mais na chikungunya do que na dengue. Os problemas hemorrágicos tem mais na dengue. Choques tem mais na dengue. Leucopenia tem mais na dengue, quer dizer, os glóbulos brancos diminuem. A mesma coisa com a neutropenia, um tipo de glóbulo branco, né? E aí você tem essas situações aí de alterações até de plaquetas, mais comum na dengue do que na chikungunya. Então, mas o que interessa para a gente são os sintomas, quer dizer, você vai ter um comprometimento articular, se for uma manifestação atípica é grave, quer dizer, você viu que nós temos um número de casos muito elevado, 1% aí de óbito aproximado. Então, o mosquito é o mesmo, certo? Então, realmente, não dá para a gente facilitar em relação a esse tipo de doença, a esse tipo de situação. Então, você aí o que a gente quis apenas provocar para que isso seja um estímulo a mais para você olhar para o quintal, para você correr atrás do mosquito, da possibilidade de ter larva, de ter um criador aí dentro da sua casa, que você seja mais com detalhes, olhe lá com uma lente, procurando o mosquito. Né? Se você perdeu o medo da dengue, pode ficar esperto com a chikungunya, que ela já está por aí. Então, ó, nós precisamos... a gente não deseja que você seja esse mesmo paciente que tem os dois, né? Exatamente. Aliás, que você não que tenha nenhum. Então, como é que você vai fazer? Acabar com o mosquito aí na sua casa. Olha, insista. Se você não tem condições de olhar na caixa d'água, peça para alguém fazer isso por você, que você possa olhar, observar se não está aberta, destampada. Aí já não é nem só a questão do mosquito, mas como outras doenças que pode vir através de uma água contaminada, de repente, que está ali com um animal morto. Enfim, tem muito disso. Por isso que a gente lembra você que vale muito a pena você observar aí na sua casa e cuidar do seu quintal e até mesmo da vizinhança ali. Conversar, discutir, falar sobre dengue é muito importante, principalmente falar em prevenção, né? Não precisa nem falar da doença, vamos falar de prevenção. Como é que se previne dengue? Matando o mosquito. E o interessante é que nós já estamos há um mês vivendo isso mais ou menos, né? Ou mais, pouco mais, né? Casos até parece que em janeiro já teve alguns casos. Mas, e diminuiu um pouquinho, eu senti pelo menos que eu acho que em criança diminuiu, diminuiu, mas não parou. Nós fizemos diagnóstico ontem de criança com dengue
Não tira o pé, né, Marcos? Não pode tirar. Não pode tirar o pé. E se você, é o que eu estou dizendo, se estava tirando por conta da dengue, imagine que a chikungunya pode chegar com tudo. Então, nós não podemos ter o mosquito. Esse mosquito não é bom. É um mosquito do mal, cara, esse tal de Aedes aegypti. E esse primo dele aí também, que eu sei lá como é que é o nome do Aedes spictus, cactus, sei lá, chactus. É um perigo. Então, assim, temos que acabar com o mosquito. Veja o mosquito como um grande inimigo. O mosquito da dengue, o Aedes aegypti, é um grande inimigo da população, é um grande inimigo da sua saúde. Ok, né, Marcos? Ok. Tomara que o IBAMA não venha defendê-lo ainda, né? Amanhã ou depois, olha, você está estimulando a matar o mosquito. Do jeito que o Brasil é um país de ironias, né? Amanhã ou depois, olha, vocês estão processados porque vocês estimularam a destruição em massa dos mosquitos. Mas, né, brincadeiras à parte. Com certeza não vai acontecer, porque eu tenho certeza que mesmo essas autoridades amam mais os seres humanos do que os mosquitos, apesar de tantos absurdos que a gente ouve que existe na nossa legislação, né? Mas, Marcos, nós chegamos ao fim. Pelo menos acho que o objetivo é transmitir o recado de alerta de que a gente tem coisa importante para cuidar em termos de saúde pública. Coisa simples, né? Mas que dá um resultado, às vezes, gravíssimo quando você perde alguém próximo da sua família, etc. Então, vamos atuar cuidando desses mosquitos terríveis. É isso aí, doutor. No mais, tem de bom ânimo, viu? Ele já venceu o mundo. É isso. Com toda certeza, por isso que a gente continua dizendo para você, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza, não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. Ótima semana a todos nós. Fiquem com Deus e até a próxima. Boa semana. Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha. Seu pequeno sempre na moda.